no livro do apóstolo Tiago, capítulo de número 1, irmão de Jesus e filho de Maria com José, tá? José e Maria tiveram filhos e filhas. Jesus veio concebido, né, pelo Espírito Santo, mas Maria e José, eles se conheceram e tiveram filhos e filhas, e um deles se chamava Tiago. E há um comentário de que Tiago ele só se converteu posteriormente quando Jesus foi ressurreto. Converteu ao cristianismo, né? E passou a ser muito usado por Deus de forma a escrever esse livro sobre tantos assuntos, e dentre eles a fé. Vamos ler então. No capítulo 1, versículo 12 diz: feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então, a Bíblia é clara, né? Feliz a pessoa que se preserva, que persevera na provação. Quem não está passando por provações? Quem aqui no Brasil, e vamos falar até do planeta, não está sendo alvo de provações? Como nós temos falado aos domingos, a resposta vem de Deus. E quando Tiago escreveu esse texto, ele traz essa resposta, que se você quer ser feliz, se você entende que Deus é a única forma ou fórmula de trazer a felicidade à sua vida, somente através dele, então perceba que ele diz: feliz a pessoa que persevera na provação. Quantos desistem na provação? Quantos abandonam na provação? Quantos caem nas provações? Quantos desistem de lutar? Há muitos irmãos que deixam, inclusive membros de igreja, pastores, deixam de lutar. Há muitos que desistem de serem fiéis a Deus em dízimos e ofertas. Há muitos que dizem: olha, eu não posso mais cuidar da minha casa, eu vou deixar minha mulher, eu vou deixar meus filhos, eu vou embora. Há outros que chegam a uma situação tão difícil no seu emocional, que, como temos visto aí alguns casos, cometem o suicídio. Temos visto aí, aqui na Aldeota, um homem pulou ali de um prédio recentemente, né? Acho que Tomás Acioli. E também outro dia vimos aí um vídeo de um rapaz que pulou de um viaduto, também aqui em Fortaleza. Enfim, eu conversei com 4 psicólogos de ontem para hoje, e todos os 4 me disseram a mesmíssima coisa: aumentou e muito, multiplicou em muito os casos de suicídio, os casos de depressão aguda. Então, eu trouxe a você a resposta da felicidade. A Bíblia diz que feliz a pessoa que persevera na provação. Então não é tempo de você desistir de Deus, da igreja, da sua família, do seu casamento, dos seus estudos. Não é tempo de você entrar na depressão. Não é tempo de você se angustiar, se oprimir, de você dilacerar sua alma. Mas lembre-se do que o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nesse momento ele mostra que a aflição é grande, que a perseguição é grande. Nesse momento ele mostra que sua alma está profundamente angustiada. Mas naquele momento em que ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A resposta veio: o meu socorro
ele vem do Senhor que fez o céu e a terra. Do Senhor é a resposta, do Senhor vem a resposta. Aqui no capítulo 1 de Tiago, a Bíblia diz que todo dom perfeito, que toda dádiva desce do Pai das luzes, vem do trono da graça de Deus, de forma que só é feliz aquele que persevera. Não adianta você querer cortar os pulsos, não adianta você querer se pendurar numa corda, não adianta você querer se jogar em frente a um ônibus, um carro qualquer, não adianta você pensar que pulando de um viaduto, ou pulando de um prédio, ou atirando na sua cabeça, ou matando alguém, não adianta você pensar que isso é a resposta. Quando uma pessoa morre, há dois caminhos, ou o céu, ou o paraíso, ou o Hades, que é o lugar da escuridão. Do Hades a pessoa só sai para o inferno, Giena, no dia do grande trono branco, no dia do juízo final. Lá no paraíso não, todo que foi para lá, ele vai estar na eternidade com Deus, ele vai ser honrado eternamente, e vai honrar Deus eternamente. Então, se você quer ser feliz, o mundo não traz felicidade. O dinheiro, isto é um adágio popular, não traz felicidade. O dinheiro paga contas. Mas eu nunca vi alguém dizer que todo rico, ou a pessoa porque é rica, ela é feliz. Ao contrário disso, a maioria das pessoas de televisão que a gente conhece aí, são pessoas que têm dupla personalidade, que têm um nível altíssimo de depressão. Alguns, em sua grande maioria, são usuários ou ex-usuários de psicotrópicos, de drogas, de álcool. E por que isso? Porque a natureza humana, o homem, não foi feito para viver distante de Deus. O homem não foi feito pelas próprias mãos do homem. O homem não foi feito por coisas que estão à sua frente, visíveis aos seus olhos. A Bíblia diz que tudo o que há foi feito por aquele que não vemos, inclusive o homem, inclusive você e eu. Nós fomos feitos por Deus, nós fomos feitos à imagem e à semelhança do Senhor. No capítulo 1 do Gênesis, há uma ação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo para essa realização. E por que essa ação é conjunta? Porque o homem foi feito corpo, alma e espírito. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam na mesma essência, fazendo o homem trino como Deus é trino. Queridos, a Bíblia diz que a nossa resposta vem de Deus. Mas bispo, eu não consigo mais, eu já tentei de tudo, eu já procurei todas as respostas, mas você ainda não procurou aqui, você ainda não buscou o Espírito de Deus, a presença do Senhor. Por isso que eu estou aqui agora, por isso que é tão essencial a igreja, por isso que muitos irmãos em Cristo, quando as igrejas estavam abertas, eles não davam o valor devido. Mas agora que elas estão fechadas, nós temos que dizer ao povo: olha, não dá, porque é proibido fazer culto com pessoas. Como isso dói no meu coração, gente. Como isso dói na minha alma. Porque esse decreto do diabo, esse decreto do inferno, é para instalar o comunismo, é para destruir a família, a igreja. E infelizmente, as pessoas que não são discipuladas, elas acabam se perdendo. Você vê quantos jovens hoje são dominados, quantas pessoas nessa doutrinação que vem sido feita nos colégios, em faculdades e etc. Quantas pessoas estão aí desvencilhadas do conhecimento, da historicidade mundial, ou seja, não sabem por que no passado tivemos um regime militar, não foi uma ditadura, mas um regime,
As pessoas não sabem por que Costa e Silva fez o que fez. O jovem de hoje nunca estudou a respeito. As pessoas não sabem o que foi o domínio alemão, como morreram milhares e milhares e milhares de pessoas. As pessoas não entendem a história e como os ditadores, eles agiram matando pessoas. Elas não entendem hoje o que acontece em alguns países como Venezuela, Cuba, Uruguai, Paraguai, países aqui, vizinhos nossos, a própria Argentina. O Brasil, ele tem muita gente desinformada, muita gente, até porque as mídias, as redes de informação são dominadas, são compradas para que não divulguem isso. É aquela coisa, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Mas para aquele que tem informações, nós estamos caminhando para isso. Bispo, o que eu devo fazer? Você deve lançar o seu coração para Deus. Você deve deixar que a doutrina santa, pura, a palavra de Deus entre em você. Para que você, diante de tudo que está acontecendo, de toda provação, você não se perca. Como pessoa, como ser humano, como um cristão, como um pai, como filho, como esposa, como mãe. Que você, no momento da provação, se autovalorize, não se autocomisere. Que você não se autodestrua, mas que você encontre forças para reconstruir, para realmente produzir de forma agradável a Deus. Então, a pessoa é feliz quando ela persevera na provação. E a Bíblia diz, porquanto após ter sido aprovada. E Deus está olhando para mim, para você, para todos nós, para ver se você, cristão, não sai para bebida, não sai para as drogas, não sai para prostituição, não se desespera e faz uma bobagem qualquer, não se une a pessoas más, a pessoas que são desviadas, que são afastadas de Deus. Nessa hora, você está sendo provado para ser então aprovado. E bispo, o que acontece se eu for aprovado? A Bíblia diz, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então, se você for aprovado diante dessas provações, você receberá a coroa da vida. Por isso que a Bíblia diz, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Por isso que a Bíblia diz, olhe para o alto, não para as coisas da terra. Por isso que a Bíblia diz, o meu reino, disse o Senhor, não é desse mundo. Por isso que a mesma Bíblia fala, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então, nós estamos vivendo os momentos mais difíceis da história do Brasil, eu acredito. Hoje, eu acredito que é uma situação bem pior do que no ano de 1964, né? Está bem pior. Aliás, 1900 e Costa e Silva foi 49, né? Foi isso? 64, não, 64, foi bem pior. Mas por que bem pior? Bem pior por quê? Bispo, me explica por que hoje é pior. Porque naquela época não tinha informações como tem hoje. Naquela época você não tinha como buscar através de um aparelhinho desse as informações do mundo. Hoje, infelizmente, você não busca essas informações porque você foi doutrinado a ficar assim, entende? Mas eu quero trazer a informação do céu, também difícil de chegar quando a pessoa vive aprovando o que é deplorável, o que é imundo perante Deus. A Bíblia diz que é feliz aquele que não é condenado naquilo que aprova. Você não pode se condenar naquilo que você aprova. Você quer a resposta de Deus? Então você tem que aprender a perseverar na provação para ser aprovado e receber a coroa da vida. Eu quero citar um exemplo lá em Daniel capítulo 3. Houve um decreto, como os decretos do Brasil, dos governadores e prefeitos do Brasil. Também teve naquela época decretos, tiveram decretos.
Então, aqui no capítulo 3 de Daniel, versículo 1 diz: cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então todos eles vieram, irmãos, e foi feito um decreto de que todos os homens deveriam se dobrar a essa estátua. Versículo 11 diz: e qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Ora, esse era o decreto do rei Nabucodonosor, e era ordem para todos os povos, línguas e nações daquela época. No entanto, no versículo de número 12, há um texto que diz: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então o rei se enfureceu, e o rei mandou que chamassem a eles. E quando os chamaram, na presença do rei, o rei disse: olha, agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, do foles e toda a sorte de música que eu colocar, estejais pronto para vos prostrardes e adorardes a estátua que eu fiz, pois isso será melhor para vós. Olha que decreto. Isso é melhor para vocês. Se vocês têm juízo, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas se vocês não adorarem, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Irmãos, quando uma pessoa é doutrinada pela palavra e pelo Espírito Santo, quando ela só lê a Bíblia, não, mas quando ela lê a Bíblia e ela tem o Espírito Santo, ela tem a resposta. E naquela hora eles não disseram: olha, rei, então espera aí que eu vou orar a respeito disso. Ou poderiam ter dito assim: ô rei, me dá aí 3 dias para eu pensar, ou 4 dias, ou me dá 10 minutos para a gente se reunir aqui os 3 e fazermos uma votação. Não, a Bíblia diz que quando eles ouviram o decreto, eles não se curvaram. E quando o rei os chamou e os ameaçou, a resposta veio da palavra e do Espírito Santo através da boca deles. Porque existem 2 tipos de pessoas: aqueles que ouvem a Deus e os que não ouvem. E quando a gente ouve Deus, quando a gente ouve o Senhor, a gente não fica em 2 pensamentos, a gente não fica cocheando em 2 pensamentos. Quando você conhece a palavra e quando você tem o Espírito da palavra, na hora da tribulação, na hora da provação, na hora em que você se sente ameaçado, você tem a resposta de Deus. Então eles disseram ao rei, diz a Bíblia no verso 16: responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se ele não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Que coisa linda, né? A resposta veio de Deus. A resposta estava dentro deles, porque o Espírito Santo estava agindo nesses 3 homens. Eles não se dobraram diante nem da ameaça e nem do decreto. E eles realmente enfrentaram a autoridade real da terra, porque eles tinham a autoridade celestial do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Como você que é cristão, você não deve se dobrar às provações dessa terra, às orientações desse mundo, do diabo, do inferno, do mal. Você não deve se deixar doutrinar por ideologia de gênero. Você não deve se deixar dominar
por qualquer tipo de filosofia humana, humanística, que só tende a destruir a sua alma. Você não deve se deixar levar por aqueles que se dizem ser cristãos sem ser, ou irmãos sem ser. É incrível, mas existe esse tipo de gente. Existe esse tipo de pessoa que só serve para te desviar do caminho. Eu aprendi que a nossa família, os nossos amigos, a nossa família, são aqueles que fazem a vontade de Deus. São aqueles que nos inspiram a servir o Senhor. Não aqueles que nos contrariam e que querem nos tirar do caminho da verdade, da palavra. Sabe, eu a duras penas, eu tive que cortar do meu coração o sentimento que eu tinha por muita gente que só estava destruindo a minha fé, destruindo a minha alma. Eu aprendi a andar e a comungar com aqueles que sentam à mesa de Cristo. E é por isso que eu estou em pé, é por isso que eu estou aqui na provação que nem você, mas perseverante, sabendo que vai vir a hora em que seremos aprovados e levados no dia e momento do arrebatamento da igreja. É por isso, irmãos, que nós não podemos ficar em dois pensamentos. É por isso que esse texto nos traz alegria, não a alegria do mundo, mas a felicidade que vem de uma fé convicta, de uma fé onde nós não estamos nos deparando com nada nem com ninguém que nos impeça de servir a Deus. Aqui no verso 16 do capítulo 1 de Tiago diz: meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Bispo, eu vou esperar que o governador, que o prefeito, que o presidente, que o Senado, que o Congresso, que o judiciário, eles façam alguma coisa por nós. Não se deixe ser enganado. Verso 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. De acordo com a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de toda a sua criação. Então, o que eu digo a você, o que eu repito a você, é que nenhum decreto pode e nem deve afastar você da presença de Deus. Seja inspirado por essa palavra, seja doutrinado por ela, e perceba que mesmo a ameaça de morte não fez esses homens se dobrarem. Perceba que a felicidade está naquele que, sendo provado, é aprovado, e não naquele que desiste, não naquele que se dobra diante da perversidade. Há muitas pessoas que dizem: olha, bispo, mas é porque eu sou tentado, então eu acabei sucumbindo e caindo em tentação. Você se dobrou a Nabucodonosor, você se dobrou à estátua babilônica. Você sabe que do Império Babilônico veio, Babilos quer dizer confusão, Babilônia vem de Babilos, que quer dizer confusão. Essa confusão que está dentro da sua cabeça agora, que faz você não saber se é homem, sendo homem, que faz você não saber se é mulher, sendo mulher, que faz você não entender se é cristão ou não, se a mulher que você casou é a mulher da sua vida, se o homem que você casou é o homem da sua vida, que faz você entrar em confusão consigo mesmo, não entender os seus pensamentos, os seus sentimentos. Esse babilos, essa confusão, ela só pode ser arrancada de você quando você perceber que em Deus não há oscilações. Como você vê as nuvens, elas mudam as figuras, mas Deus, a Bíblia diz que Ele jamais muda. Lá no livro de Malaquias, no capítulo de número 3, versículo 6, já começa dizendo: eu sou o mesmo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus é imutável. Por que Ele é imutável? Porque Ele é perfeito. Não tem nada que mudar em Deus. Nós somos imperfeitos, e nós sim é que temos que mudar o trajeto ou a trajetória da nossa vida. Nós temos que mudar a nossa maneira vil de pensar. Nós temos que mudar a maneira que nós
nos associamos a pessoas destinadas ao inferno. Nós temos que mudar mesmo. Nós temos que nos transformar até alcançarmos a perfeita varonilidade de Cristo. Nós temos que entender que a verdade não está em nós, a verdade está em Deus, a verdade é Jesus. Ele é a verdade, e essa verdade entrando em mim, sendo engendrada pelo Espírito, trabalhando em mim, o Espírito Santo se associando ao meu, se unindo ao meu, fazendo essa fusão espiritual, ele vai inspirar, ele vai me convencer do pecado, do juízo e da justiça. Ele vai trabalhar em mim para que eu seja convencido, eu seja transformado, para que eu seja lavado e remido, para que realmente eu me purifique, me santifique em tempos como esse, tempos de destruição moral, destruição ética, de destruição emocional, tempo em que as pessoas não têm uma visão do amanhã, não sabem o que vai ser do amanhã. É tempo de você olhar para Deus, olhar para o Espírito Santo, olhar para Jesus, porque como disse o texto sagrado, como acabei de ler, você, aqui no verso 18 diz, de acordo com a sua vontade, no capítulo 1 de Tiago, verso 18, com a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de toda a sua criação, ou seja, para que você volte àquele capítulo 1 do Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ele quer fazer você novamente, ele quer fazer de você uma nova criatura, ele quer te dar a resposta que você não tem, mas que Sadraque e Mesaque tinham para dar àquele homem chamado Nabucodonosor, que se achou maior do que Deus. Mas não há Deus maior, não há ninguém que seja maior do que o Criador do céu e da terra. Não há governo, não há decreto, não há lei, não há constituição, não há presidente, não há nada nesse mundo que seja maior do que Deus. Agora, haverá de aparecer um homem que se dirá o líder mundial, talvez o líder da ONU, né? Vai se colocar, se projetar e ser projetado pelos seus seguidores como um grande líder mundial. Este se dirá, depois de algum tempo, Deus. Esse se aclamará Deus, e ele se projetará na vida das pessoas, fazendo até prodígios e milagres, para poder enganar os doidos, os incautos, os inconstantes, os profanos, aqueles que são detratores e aborrecedores de Deus e dos próprios pais, aqueles que nunca se firmaram na verdade, ou aqueles que ficaram em dois pensamentos. Ele vai se projetar para enganar a estes. E eu dou graças a Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, que a igreja será arrebatada antes disso. Eu tenho falado a muitos irmãos que saiam da maldade, que saiam da perversidade, que saiam da desobediência, da obstinação, que saiam disso agora. Você que é da Cristo Salva, olha, ainda que um anjo descesse do céu com asinha e tudo, e trouxesse outra palavra que não seja essa, a Bíblia diz, seja ele maldito, anátema. Quantas vezes eu falo isso e as pessoas não entendem, elas colocam uma liderança humana acima da liderança divina. Irmãos, se você olhar em defesa do meu apostolado, você vai ver em todas as minhas pregações, de cabo a rabo, de início a fim, você vai ver a palavra de Deus. Você vai ouvi-la sendo dita, sendo lida e sendo propagada. Sabe por quê? Porque não sou eu que falo, é Deus que fala através de mim para você. Como falou a Nabucodonosor, Ele está falando para você hoje, para que você se dobre diante dEle e consagre não uma estátua de pedra, de pau, de gesso, de bronze, mas que você consagre agora a sua vida, o seu coração, e o intento da sua alma seja edificar um altar a Deus dentro de você, que você se firme na verdade, porque o pai da mentira, que é o diabo, lá em João 8, a Bíblia diz que ele nunca se firmou na verdade. Ao contrário disso, ele se tornou mentiroso e pai da mentira. Mas você não precisa passar por isso. Você não precisa se associar ao inferno. Você não precisa viver sendo enganado pelo seu coração, como está lá em Jeremias 17. Você não precisa
de forma alguma, trazer para si ídolos ou imagens. Você não precisa adorá-las, nem curvar-se a ela, como está lá no Êxodo capítulo 20. Você não precisa da mulher do próximo, nem do boi do próximo. Você não precisa ambicionar o que é dos outros. Você não precisa fornicar nem prostituir. Você apenas tem que agora se dobrar diante de Deus, porque não há fogo humano que possa destruir as labaredas espirituais da presença do Espírito Santo. Não há nada nessa terra que valha mais do que a gente estar na presença de Deus. Então você tem que agora olhar para dentro de si. Você tem que olhar para dentro do seu coração. E se possível for, você tem que perceber que há coisas que são urgentes na sua vida. Há coisas que são muito importantes de você saber agora. Mas dentre todas elas, o mais importante é você consultar a sua alma e você perceber aonde você tem colocado a sua vida, em quem você tem confiado, em quem você tem posto a sua vida. Se ela estiver no feno, na palha, será destruída na hora da provação. Mas se ela estiver na pedra preciosa, no ouro, a Bíblia diz que ela passará pela provação. É assim que é, e é assim que a Bíblia diz que será. Então fique firme na presença de Jesus. A resposta está vindo para você agora. A resposta vem de Deus. Por mais que o diabo tente impedir você de ouvir, de ver e de sentir, você pode fazer isso agora, entregando a sua vida a Jesus, recebendo em Cristo o evangelho da salvação. Jesus está vindo a qualquer momento e você precisa estar convertido mesmo. Não é só convencido, não, é convertido. E a palavra convertimento quer dizer mudança. Mudança. Mude agora. Deixa a bebida, deixa o cigarro, deixa a mentira, deixa essas coisas todas para trás. Você tem que se entregar corpo, alma e espírito para que Ele possa fazer aquilo que Ele quer fazer agora. E Ele quer fazer algo grande. Ele quer fazer algo tremendo na sua vida. Então, faça isso agora, tá bom? Entregue a sua vida a Jesus. Entregue agora, diga: Senhor meu Deus, a minha vida é do Senhor. O meu corpo, a minha alma, o meu espírito é do Senhor. Eu entrego a minha vida a Ti agora, de todo o meu coração, de toda a minha alma, eu me entrego ao Senhor. Perdoa os meus pecados, perdoa a minha alma, Senhor, perdoa, Senhor, porque eu fiz tanta coisa errada. Perdoa agora, me lava, me purifica, me santifica, Senhor. Ó Espírito Santo, faça a obra do Gênesis, a obra criadora, não aquela velha criatura corrompida, mas essa nova criatura, essa criatura que está proposta pela Tua palavra, Senhor, essa criação que o Senhor prometeu, que o Senhor determinou, essa criação que o homem humano e efêmero não entende, mas nós percebemos pela visão e revelação do Espírito Santo que ela é proveitosa para a eternidade. Então diga: Senhor Jesus, Tu és o meu único Senhor e Salvador, e eu abandono o pecado. Escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida e apague do livro da morte, porque eu vou, na hora da provação, na hora desta provação, eu vou estar perseverando para ser aprovado e ser arrebatado dessa terra. Se eu não o fizer, se eu não agir assim, no dia do arrebatamento eu vou ficar e estarei condenado a 7 anos dos mais terríveis, dos mais abomináveis, 7 anos de muita dor, destruição,
que está proposto ao planeta Terra, aos habitantes do mundo, porque o diabo, a serpente, o dragão, ele odeia a criação de Deus, e ele já começou a fazer em várias partes do planeta, através dessa pandemia, através desse vírus, ele começou a dar as diretrizes e a dominar e a ajoelhar muita gente na miséria, empresas quebrando, homens e mulheres desempregados, falidos, pais e mães desesperançados, igrejas fechadas, pastores sendo perseguidos. Mas, meu Deus, nós te pedimos que o Senhor nos aprove, através das nossas atitudes de fé, do nosso compromisso correto, firme, com a tua palavra e com o teu Espírito Santo, porque, meu Deus, ninguém é perfeito, mas a tua palavra, ela é perfeita e restaura a alma. Por isso, Senhor, tu que dá sabedoria aos simples para confundir os sábios, tu que exalta os pequenos para confundir os grandes, eu sou apenas um pequeno servo, eu sou apenas um pequeno pastor de ovelhas, mas nas minhas mãos o Senhor colocou a funda, e nesta funda existe a pedra fundamental, o alicerce. E nessa mão desse pastorzinho de ovelhas, o Senhor me deu a vitória contra Golias, contra o gigante. O Senhor me deu a resposta contra a miséria, contra a prostituição, contra a imundície, contra tudo e contra todo o inferno, contra todo o mal. Está aqui a funda, está aqui a pedra angular, rejeitada pelos homens, glorificada por Deus, Jesus Cristo, a palavra viva, o verbo que se fez carne e habitou entre os homens. E eu estou aqui, meu Deus, usando essa funda e lançando esta funda, lançando esta palavra, para que homens e mulheres creiam, e para que o gigante, o inferno, o diabo, o anticristo, o falso profeta e todos aqueles que se levantaram contra o Senhor e contra o teu povo caiam por terra hoje. Todo decreto do homem, todo decreto do diabo, todo decreto de governos caiam por terra diante da palavra do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em o nome de Jesus.